Alguns minutinhos, tá? Vamos ao vivo. Veja o som. Está chegando aí, David. Só me dá um ok aí. O pessoal já está entrando. Eu quero dar paz do Senhor pro pessoal que está entrando aí na nossa live. Paz do Senhor, pessoal. Vamos iniciar mais um Apaixonados pelo. Eu quero pedir para vocês compartilharem essa live, nos ajude a compartilhar essa live com seus amigos, com os irmãos. Uhum. Aí, virou. Eu estou aqui com uma equipe maravilhosa hoje. Estou aqui com o Daniel, estou aqui com o David e estou aqui com um intercessor hoje, um obreiro, descobrindo de oração, que é o irmão Zé, mais conhecido, irmão José de Almeida. Desculpa, a gente conhece como irmão Zé, mas é o irmão José de Almeida. Estamos muito felizes, né, por mais um episódio do Apaixonados pelo Reino. E hoje eu vou conversar com a irmã Silvana. A irmã Silvana, ela é nossa dirigente do ciclo de oração e é também professora da escola dominical. E eu quero desejar seja muito bem-vinda a mais um episódio da Apaixonados pelo Reino. É uma honra ter você aqui conosco nesse dia e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Amém, eu também espero. Pai Senhor para vocês, Deus abençoe e acompanha aí, vai ser legal. Isso. Então vamos começar. Vamos. Olha, eu vou dar um spoiler para vocês que a Silvana chegou aqui e aí o Daniel tava mexendo ali e nós duas sentamos aqui, começamos a conversar e já descobri muita coisa, gente. Eu posso garantir que você tem que ficar até o final porque a conversa foi boa. Foi boa. Aí eles falaram: "Oh, já começou?" Não. Agora vamos começar para valer, que vocês vão ver como ela tem experiências para nos ensinar hoje. E o primeiro de tudo que eu quero saber, Silvana, você nasceu em um lar cristão? Não, eu não nasci no lar cristão. Meu pai é desviado dos Aham. caminhos do Senhor e a minha mãe era católica não praticante. Uhum. Então, assim, eu cresci até os meus 18 anos nesse ritmo de família, sem conhecer, por mais que tive meu irmão que se converteu primeiro lá de casa, converteu na juventude dele, ele é mais velho do que eu. Eu admirava ele por servir, mas eu demorei um tempo. Isso eu tinha uns 13, 14 anos quando ele se converteu, eu tinha 13, 14 anos, ele uns 15. Eu já via o crescimento ali, mas eu fui me converter mesmo com 18 anos de idade. E meu pai sendo desviado, minha mãe. Antes de você nascer, ele já era desviado? Não, Você meu não pai teve desviou. contato? Não, ele desviou depois. Depois que eu nasci. Eu era Ah, pequenininha, então. sabe? Uns 3 aninhos por Ah, aí. Daí ele teve. Eu sei que não tem desculpa. Na nossa vida cristã não existe motivo para você se afastar da presença do Senhor. Mas meu pai, ele vacilou na fé dele e ele saiu dos caminhos até hoje. Sabe aquele homem que lê a Bíblia todo dia, que faz as orações, mas não tem aquela força de estar ali em comunhão com a igreja. E a minha mãe hoje ela é evangélica. Glória a Deus! Minha mãe aceitou Jesus. Eu tenho meu irmão caçula aqui também, ele é diácono na igreja. Eu tenho a minha irmã do meio, que é uma bênção na igreja, professora da escola bíblica dominical, é pregadora da palavra. Olha. E eu tenho a minha irmã caçula que tá lá. Vai, fica, mas eu tenho as minhas sobrinhas Vocês que. são em 4 irmãos? Somos em 5. 5? Ah, Uhum. E tem as minhas sobrinhas que são uma bênção na presença do Senhor. Tenho sobrinhos também na presença. Então, assim,
Ainda não é 100% a família toda, mas aí estamos caminhando. O Senhor está fazendo a obra aos Jesus pouquinhos. está alcançando. Está alcançando. A gente vai orando. As sementes estão sendo lançadas. Está sendo lançada. Eu creio que o Senhor vai salvar a família toda, porque essa é a promessa que o Senhor tem para minha família, que não vai se perder. Eu creio nisso. Eu creio. E você não nasceu também em Curitiba? Eu nasci em Veracruz do Oeste, no Paraná. Olha, mas eu fui. Isso eu não sabia. Eu nasci em Veracruz do Oeste, no Paraná. Eu fui pequenininha para Belo Horizonte. Eu cresci lá. Então eu virei uma Paraná mineira. Ah, sim. Então já tinha uma pontinha de Paraná quando você foi lá. Tinha. Porque eu fui pequenininha, né? Daí eu cresci lá, peguei todo o jeito, todo o sotaque. Eu perdi meu sotaque de mineira aqui, né? Porque vai fazer 22 anos que eu tô morando aqui, depois que eu casei. Mas a minha vida inteiramente lá. E como foi esse encontro com Jesus? Você disse que o teu irmão aceitou Jesus, né? Sim. Aos 14 anos. E aí foi através dele que você... Não. Meu irmão aceitou Jesus na Assembleia. Então ele tinha uma banda, meu irmão toca vários instrumentos. E hoje também ele tá lá balanceado, sabe? Precisa firmar os pés na presença do Senhor também. Só que ele era um rapaz muito ativo na igreja. Então ele tinha uma banda e tocava Atos 2, aqueles hinos antigos, sabe? Então ele tinha isso. E eu admirava, porque ele tocava os discos dele, na minha época é disco, tá, gente? Sinto muito. E ele tocava aqueles direto louvor dentro de casa, os amigos dele vinham e tudo, e eu via aquilo tudo, achava lindo. E eu queria ter aquela experiência, sabe? Mas não tinha ele não tinha aquela disponibilidade de chegar e falar assim, não, vocês são minhas irmãs, meu irmão, vão pra igreja junto comigo. Então assim, não tinha aquela impulsão assim pra ir. Aí um dia, uma experiência assim que eu tive, eu tava deitada na cama à noite e eu comecei a falar assim, Deus, você existe mesmo? Você existe mesmo? Me prova que você existe. Falei desse jeito. E eu tava deitada. E de repente começou a amortecer todo o meu corpo. Começou das minhas pernas. Foi amortecendo. Chegou até aqui assim. Em mim, assim, até na altura assim. Eu falei assim, não, eu sei que o Senhor existe. Já tá bom. Tá bom, para. E eu fui pra igreja, não foi por ninguém da minha família. Uma vizinha nossa mudou recentemente para frente da nossa casa e ela era da Batista. E ela frequentava e foi vendo a gente, sabe aquele vizinho que observa, o pai, igual na minha condição, meus pais trabalhavam fora. Eu era a dona de casa. Eu ficava em casa. Eu comecei a arrumar minha casa, limpar a casa com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu fazia tudo, cozinhava, fazia tudo dentro de casa. E ela começou a ver aquelas meninas em casa sem fazer nada, só vivendo e crescendo. E ela me convidou para ir na igreja. Me convidou para ir para a igreja, eu aceitei um domingo. Vamos, um domingo só, né? Não dói? Fui, participei do culto. Aí eu amei as pessoas, fui muito bem recebida pela esposa do pastor, pelos jovens, pelo grupo de louvor que na época tinha na igreja, um grupo de louvor muito abençoado. Então assim, eu me senti bem acolhida. Aí foi a segundo domingo, lá vou lá na igreja, ela me convidou de novo e eu fui. Aí quando foi para ir na terceira vez, eu falei assim, mas eu não vou não. Vou mais não, ixi, já deu, já tá bom. Já fui 2 domingos já, e agora ela só escondia dela, sabe? Não queria ver a vizinha. Toda vez ela te chamava pra ir. Sim, a irmã Maria das Graças. Toda vez que a irmã Maria das Graças me via, ela me chamava pra ir pra igreja. Aí eu queria esconder dela. Daí ela foi lá no portão da minha casa, me chamou, Silvana, vamos na igreja, é meu batismo. E agora, como é que eu digo não? É o batismo dela, eu tenho que ir lá assistir o batismo. E eu fui. E eu nunca me senti como eu me senti naquela noite. Tinha um pastor abençoado, convidado de fora, sabe? Um homem, era batista tradicional, mas eu nunca vi um homem tão cheio do Espírito Santo igual eu vi aquele homem, pregando com tanta ousadia, falando do amor de Cristo num culto de batismo, sabe? A igreja cheia, lotada. E quando ele fez o apelo, eu nem vi, quando eu vi, minha mão estava lá em cima, sabe? Aceitando a Cristo.
E ele chamou a gente para ir lá na frente, isso antes do batismo. Tá tudo sendo preparado lá nos bastidores e ele pregando ali naquela impulsão maravilhosa e eu aceitei a Cristo. O melhor dia da minha vida, eu digo com todas as letras, foi a coisa mais maravilhosa que eu senti. E quando ele terminou, fez a oração, quando eu saí, terminou o culto, parecia que eu não estava pisando no chão. Parecia que eu flutuava. Eu sentia leve, eu nasci de novo, eu era um bebê. Ai, sabe? Sem pecado, sem nada. A igreja, assim, lá em Minas é muito morro. E eu virava o morro da minha casa, virava mais uma esquina, e descendo mais um morro, aí era a igreja. E eu subi aquele morro, eu nem senti. Parecia que eu estava flutuando. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E daquele dia em diante ali, claro, vem as tentações, vem as investidas do inimigo, que são fortes, muito grandes para você desistir, para você voltar atrás. Mas eu fui firme na minha decisão, eu tomei uma decisão e passei a ler a Bíblia, a querer conhecer mais esse Deus. Eu mesmo, por mim mesma, fiz o meu primeiro jejum sozinha. E quando eu terminei meu jejum, eu fiquei um dia inteiro jejuando. Quando terminei meu jejum, falei assim, agora o que eu faço? Aí uma voz falou para mim assim, lê Levítico capítulo 1. Imagina já ouvindo a voz de Deus. Sim, uma recém-convertida ouvindo a voz do Senhor falando, lê Levítico capítulo 1. E eu fui ler Levítico capítulo 1. Eu sei que algumas que passaram por aqui é um temor levítico, que não entende. Eu li tudo sem entender nada para entender o último versículo, que falava que o meu sacrifício foi aceitável ao Senhor. Sabe? Você lê todo um capítulo para o último versículo falar com você. Então eu achei aquilo maravilhoso. E foi mudança instantânea. Os amigos foram embora. Os amigos do mundo. Todos foram embora, partir. E foi uma nova vida. E como a minha família ainda não estava engajada, eles também se afastaram de mim. Teve um afastamento. Tá um afastamento muito grande. Tanto é que hoje em dia eu vou lá e eles conversam assuntos daquela época e eu me pergunto, onde que eu me encaixo? Eu não sabia que tinha acontecido. Não sabia porque eles me... Eu fui excluída, fui deixada de lado porque eu tinha aceitado Jesus. E eu era diferente, eu estava vivendo uma vida totalmente diferente. A minha mãe mudou completamente. Sabe? Isso você tinha 18 anos. 18 anos. Eu nunca tinha trabalhado fora nem nada e era uma nova vida, era comprar saia, eu só tinha calça, eu só tinha, né, as roupas que eu usava antes. E ela virou pra mim e falou assim, de hoje em diante você não tem mais nada. Eu não compro mais nada pra você, então você vai trabalhar. Graças a Deus o Senhor abriu uma porta pra mim de trabalho assim rapidamente. Eu fui trabalhar, eu trabalhei 30 dias, uma saia jeans só, eu só tinha uma saia jeans. O resto era tudo... Como eu me converti, então, sabe aquele negócio, não cabe mais a mim usar as roupas que não convém. Naquela época era muito rígido isso. Tanto na Batista também era muito rígido. Era saia, saia, saia. Até na Batista. Até na Batista nesse tempo. Era assim. No meu tempo, eu tenho 34 anos que eu me converti. Então era outro mundo, outra época. Então assim, e o Senhor foi provendo na minha vida. Eu vi os milagres do Senhor na minha vida. O primeiro salário, tirar o dízimo, tudo isso, sabe? Foi movendo na minha vida, e a gente foi caminhando. E logo que eu comecei, eu demorei 1 ano para se batizar, Ilona. 1 ano para batizar. Eu amava o discipulado. Ah, que lindo! Eu amava o discipulado, porque lá você era só o pastor da igreja que dava o discipulado. Então, assim, ele era um homem sábio, sabe? Assim, e eu amava conversar com ele. Tinha vários alunos ali para ser batizados, foram batizando e eu fui ficando. Aí, 1 ano depois, eu me converti no dia 7 de abril de 1989, eu tinha 18, e fui só me batizar em 14 de abril de 1990. Olha. Eu me batizei e em 9 de outubro eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego na minha vida toda. 9 de outubro daquele ano. Onde o Senhor supriu todas as minhas necessidades. Não precisei E mais. É engraçado, né? Que como as mudanças são para o bem, né? Para o bem. E ainda assim,
foi ali deixada de lado, foi excluída, foi Foi. compreendida, né, onde Foi. deveria ser apoiada. Mas Que essa é a realidade de muitas pessoas que decidem aceitar Jesus e compram essa, não, eu vou seguir a Cristo, e realmente aí a maior prova de amor a Cristo é isso. É uma prova de amor. É ser rejeitada. É quando você é excluído de tudo aquilo, sabe? Você é uma boa filha, você é uma filha obediente, você faz tudo, mas assim, aquilo que acontecia assim de errado, não chegava até você. Sabe? Não que deixou de me amar, mas assim, eu fui excluída das coisas mais assim, mais importantes que tinham ali, que aconteciam, e eu não sabia. Não sabia, tanto é que quando eles falam assim, ah, você lembra? Eu não lembro. Eu não lembro porque eu fui deixada de lado. É difícil de compreender, né? É. Mas é um processo de Deus e acredito É um processo de permissão de Deus também, que isso acrescentou ainda mais engajou ainda mais a tua vida com Deus, as tuas experiências, erro e tudo mais. E aí já linka na nossa próxima pergunta, né? O maior desafio da tua juventude ali, quando a Jesus estava com 18 anos, né? Ali no início da juventude, e hoje a gente fala que adolescentes vai até 18, 21 anos, então ele já está no início da juventude. E daí, qual foi o maior desafio aí dessa jornada que se inicia na tua juventude? No iniciozinho mesmo, ali nos 18 anos, a maior dificuldade que eu tive foi esse afastamento da minha família. Dizer para mim, agora você está por si só. Vai trabalhar, você vai ter suas coisas, vai ser para você só. Mas durante a caminhada foram vários desafios. Vários desafios. Porque eu já entrei na igreja, me batizei e já fui trabalhar na obra. Eu não fiquei parada, estacionada, olhando eu já tinha algo para fazer. Sabe? Você tinha pressa. Tinha pressa em fazer, em me usar. Sabe? Daí eu já fui pro louvor da igreja. Direto pro louvor. Então eu participava dos ensaios e tudo, e tinha os conjuntos. Tinha o Cantares, que era o conjunto da mocidade, eu participava, nós usava a camiseta Santificação antes que seja tarde demais, sabe, escrito, e Cantares atrás, bem grandão. E tinha o coral da igreja, eu também participava do coral da igreja, que era o Geração. Aí tinha várias gerações, né? Tinha os idosos, a meia-idade, os mais novos, os jovens, tinha todas as idades. Então chamava Geração. Então eu já fui participando, e nesse participar, já foram me separando para o louvor da igreja, para participar do louvor. Eu fiquei muitos anos no louvor da igreja, participando do louvor da igreja. E foi assim, eu amava cantar. Eu falo mesmo, toda vez que eu oro assim, ó, Senhor, se tem uma coisa que o Senhor me deu é a voz, eu vou usar a voz. Se hoje eu não canto, Senhor, mas pelo menos na pregação, na hora de ministrar a palavra, na hora de ensinar na escola bíblica dominical, Senhor, usa o meu timbre de voz. Uma voz linda. Usa. Linda. Eu falei assim, o Senhor, o fora até que pode ser muita coisa, mas a minha voz, Senhor, a minha voz é tua, então usa a minha voz, usa o timbre da minha voz. Se for para sarar, se for para curar, se for para levantar, se for para salvar, Senhor, usa o timbre da minha voz. Então, assim, a gente vive nessa disposição, porque eu vivi isso, sabe? Louvando ao Senhor, cantando. Tinha dia que era só eu. E o Senhor me fortalecia a garganta. Eu louvava, sabe? E louvava com alegria, não era com tristeza, sabe? Não era com cansaço, com enfado, porque eu trabalhava fora o dia inteiro, eu não perdia culto de oração. Sabe? Eu não perdia a escola bíblica dominical, nem pensar em perder. Eu estava em todas as escolas bíblicas dominical, tanto é que eu me tornei professora de escola bíblica dominical na minha juventude, no início. Olha! Sim, eu era professora dos jovens, da própria juventude eu era professora. Depois que passou o tempo, eu fui ser a líder da juventude na minha igreja. Tinha um grupo bom de jovens. Trabalhei bastante. Eu falo mesmo, não o suficiente, porque por mais que a gente faça, a gente ainda é considerado inútil, porque diante da grandeza do amor de Deus para conosco, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas assim, eu trabalhei, aquilo que foi colocado para mim, na minha juventude, para mim fazer, eu fiz conforme as minhas forças. Volta lá em Eclesiastes. Conforme as minhas forças. Sim, eu vivi. Eu vivi para o Senhor. Tanto é que Ele me honrou em tudo.
Então eu vivi as experiências que Deus me colocou. Na juventude, a gente tinha o mês de agosto, era inteirinho dos jovens. Então eu tinha que preparar pregadores para todos os domingos, todos os cultos de oração, tinha que ter alguém dirigindo, toda a escola bíblica dominical, desde o infantil, tudo eram jovens que fazia, sabe? Nós fazia teatro, fazia cantata nesse mês, era o mês inteiro de agosto na responsabilidade da juventude. Uma boa ideia. Sim, Legal. colocávamos pregadores, todos os cultos, usava os jovens, os próprios jovens da igreja, sabe? Era uma coisa linda. Foi um trabalho assim que eu fiz, que eu marquei a vida daqueles jovens. Tanto é que quando a gente tem a oportunidade de nos reunirmos, quando eu vou lá em Belo Horizonte, é uma alegria muito grande reunir com eles, que ninguém ficou magoado com ninguém. É, sabe aquela coisa ali, boa. uma comunhão. Ah, sim. Sabe? A gente pegar um versículo, um livro da Bíblia, um capítulo, um versículo e trabalhar 30 dias. Com pregação, com tudo. Tudo fica dentro. Marcado pra vida fica marcado para a vida inteira. E eu não fiquei um ano, eu fiquei vários anos. Desde da juventude, trabalhando. Só que nesse trabalhar, eu agora vou entrar um dos desafios maiores da minha vida, que porque eu trabalhava, eu era líder, ao mesmo tempo que eu tinha todo esse contato, eu comecei a me sentir sozinha. Eu não tinha namorado, eu não tinha... Sabe, o jovem tem a necessidade. Sim. Namorar, de se conhecer, de projetar casamento e tudo. E eu vi a idade passando e nada acontecia. Aquilo que eu recebia da juventude, eu via eles casando. Os adolescentes que eu entrei, as crianças que eu entrei começaram a casar e eu ficando. Então, para mim, aquilo ali era um desafio muito grande. Um dia eu estava na mesa da cozinha da minha casa, da casa do meu pai, tomando café com a minha irmã. Ela falou assim: eu acho que você tem chamado para missões. Eu falei: por quê? Ela virou para mim: você não vai casar. Seu chamado é para missões. Eu falei assim: não, mas eu não fiz nem seminário, porque lá para ser missionário tem que fazer um seminário. Eu nem fiz seminário, como? O Senhor nem falou comigo. Sim. Que eu vou ser missionária. O que eu tenho? Mas aquilo me entristeceu. Nossa, tanto, imagino. tanto. Eu fui madrinha de casamento, 13 casamentos. Uau. Indo, sabe? Pegando o namorado, o jovem emprestado de alguém para entrar num casamento, porque você não tinha um namorado. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim. Eu sofri. A época mais difícil da minha vida foi do 27 para 28 anos. E eu entristeci muito. Aí veio um rapaz lá, desfavorecido, eu vou dizer assim. Ele é uma bênção, coitado. E ele namorou comigo uma semana. Em uma semana ele terminou o namoro. Aí depois ele falou assim: eu só namorei pra você porque eu falava que eu não ia namorar com um rapaz mais jovem do que eu. Porque eu vi aqueles da minha idade, tudo casou. E eu fiquei. Então vinha aqueles mais jovens. Eu falei assim: não vou casar com um homem mais novo. Não vou nem gostar, nem namorar. E ele estava perto, ele ouviu. Então ele fez de tudo pra mim interessar por ele. Quando eu me interessei por ele, ele namorou uma semana e terminou e falou comigo: eu só fiz isso pra você ver que você não pode falar que não vai namorar com uma pessoa mais nova do que você. Ele tinha 22, eu tinha 26. Era 4 anos de diferença. Daí, nossa, mas eu fiquei assim, olha, eu falei assim: quer saber de uma coisa? Aí eu chorei muito porque eu senti ofendida. Eu fui ofendida. Porque foi com maldade, sim, né? Eu tô falando pra experiência pra vocês, tá? Isso. Aí eu me senti ofendida naquela hora. Porque os jovens mesmo da igreja tinham um cuidado muito grande comigo. Sim. Pelo trabalho que eu fazia, tudo, cuidado muito dentro. Daí que eles falavam assim: não tem como chegar em você. Você é muito especial. Você serve a Deus de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Você é intocável pra nós. Falava desse jeito. Eu tivesse medo. Medo de tocar, porque aquela ali é a menina dos olhos de Deus, eu não posso tocar nela. A responsabilidade é muito grande. Né? Não posso me aventurar ali. Ali é coisa séria. Ali é pra casar. E era mesmo pra casar. E eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu cheguei em casa uma noite, eu fechei o quarto, a luz apagada, uma escuridão naquele quarto, e eu orei. Dobrei o joelho e chorei. Sabe quando você sente que o Espírito Santo vem te abraçar? Eu falei pra ele: não me abraça.
Falei com o Espírito Santo desse jeito. Me deixa sozinha, não me abraça. Eu senti na hora quando ele saiu. Só que ele não saiu do quarto, ele ficou num canto. Eu senti que o Espírito Santo saiu. Ficou num canto. Meu Ele não me Deus. abraça. Porque eu era assim, todo mundo me via como uma menina perfeita. Sabe? Eu não dava escândalo de roupa, nem de maquiagem, de nada. Eu usava tudo clarinho, tudo bonitinho, de um cabelão compridão na Batista. Assim, não porque a igreja exigia, pelo meu pai. Ah, tá. Eu tinha que dar exemplo, porque pro meu pai, crente tinha que ter cabelão, cabelão comprido, tinha que usar tudo decente, decente, decente. Então eu vivia assim, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, mas também servindo de exemplo dentro da minha casa. Então, eu falei com o Senhor, não quero. E daquele dia em diante eu virei a casaca. Vou lá assim, desculpa, tá, gente? É minha palavreada lá de 34 anos atrás. Eu peguei e falei assim, não, eu vou mudar. Porque as bonitas que estão aí usando saia curta, usando batom preto na boca, tá namorando, tá casando e eu tô ficando. Peguei, menina, mas foi um dia só. Ai, Um dia só. Peguei, coloquei, tava inverno, coloquei uma meia calça bonita, a saia um pouquinho pra cima do joelho, não foi escandalosa, tudo. Mas eu fiz, aquilo que você usava foi escandaloso. pra aquilo que eu usava, sim. Fiz uma maquiagem, eu mesma fiz, passei um batom preto, quase preto na minha boca, e fui pra igreja para ministrar para os jovens, que eu era dirigente, para ministrar para os jovens. Quando eu entrei na porta, eu assustei todo mundo. Uau. Tá, que a sala fica em silêncio, que a gente reunia às 6h20 da tarde. Antes do culto do domingo à noite, a gente se reunia. E todo mundo olhou pra mim, a minha irmã olhou pra mim e fez desse jeito assim, balançou a cabeça pra cá. Aquilo cortou, partiu meu coração. Aí quando terminou ali a reunião, ela me puxou pro lado, o que você tá fazendo? Eu estava te elogiando e você me entra desse jeito na sala? Você acabou com o elogio que a gente estava te elogiando. Sabe que cair a sua ficha? Foi naquela hora que caiu. Eu cheguei em casa, eu pedi tanto perdão para o Espírito Santo e toda vez que eu lembro dessa fase da minha vida, eu peço perdão para ele. Eu peço perdão porque ele veio me consolar, porque ele sabia. Ele sabia da minha dor, sabia tudo que eu estava passando. E eu falei para ele, fica aí, me deixa aqui resolver isso sozinho. Eu vou resolver. Assim, você não resolve nada. Agora eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Não façam isso, tá? Eu vou dar um jeito. E eu chorei muito, pedi muito perdão, muito perdão. Depois disso, Elona, o Senhor começou a falar comigo, eu posso abrir a Bíblia, claro, né? Com certeza. Ele começou, o Espírito Santo falava comigo direto. Ele me perdoou, tá, gente? Porque o Espírito Santo, ele perdoa, ele nos ama, ele é tremendo. E hoje eu li no círculo de oração esses versículos, eu falei que são os versículos da minha vida. Jeremias 29, no capítulo 29, versículo 11. O Espírito Santo começou a falar comigo desse jeito, a partir daquele dia. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então eu precisava de um fim, mas não um fim do jeito que eu queria. Sabe? Eu queria um final de paz na minha vida. Aqueles que estavam lá, que poderiam ser um futuro esposo da minha vida, seria de guerra. Eu vejo hoje, pelos os exemplos que eu tenho visto, seriam de guerra, não seria bênção para minha vida. Foi aí que eu vim para Curitiba. E como que foi essa história? Eu vim em 1999, foi a primeira vez que eu vim. Eu vim bem na época do congresso de mocidade, sabe? Era o casamento do Valdivino e da Raineri. Eu fui no casamento, você acredita? Sério? Nem conhecia a família, eu fui no casamento. Sabe? Foi uma coisa assim... Tá, não sei. Eu vim, sabe,
vim passear na casa da minha tia de férias. Eu sempre falei que o meu marido estava indo me encontrar montado numa lesma, porque ele não chegava nunca. Então eu sempre falava assim, ele estava Ô, indo, José. mas não era ele, era eu. Porque eu tinha que vir, eu tinha que Sim. vir. Mas antes disso tem uma coisa muito curiosa, porque eu orei e coloquei diante do Senhor o tipo de marido que eu queria. Eu nunca tinha orado, eu orava, mas nunca tinha colocado perante o Senhor o jeito que eu queria. E eu orei. Como eu já estava com 28 anos, eu falei, Senhor, eu quero um marido mais velho do que eu. Não quero divorciado, não quero viúvo, não quero pai solteiro. Eu coloquei diante do Senhor. Olha só. Fui colocando, coloquei todas as características que eu queria de um homem, de um servo de Deus. Sabe? E as pessoas que ouviam falando, falavam, que isso? Você já está com 28, onde você vai encontrar um homem mais velho que você, solteiro no dia de hoje, que não aprontou nada? Nossa. Eu falei assim, não, tá diante de Deus, é assim que eu quero. Não quero viúvo, não vou suportar a sombra da morta, não vou suportar se tiver ex-mulher e não vou suportar filho que não é meu. E eu coloquei isso diante do Senhor, não que eu seja uma pessoa má, mas eu coloquei. Mas era um desejo do seu coração. Eu me guardei, eu me preservei, então não era para qualquer um, entendeu? Daí eu coloquei diante do Senhor, foi aí que eu vim. Só que ninguém interessou por ninguém na primeira vinda. Eu não interessei por ele, nem ele por mim. Um monte de gente ouviu. Mas você nem sabia, ou já tinha algum esquema por trás? Alguém tinha falado dele pra você? Não, aí começou, né? Quando eu pus o pé aqui, já começaram. Mas tem o José, irmão do pastor Vilmar. Na época não era pastor. Irmão do Vilmar, que não sei o quê. E foi falando. Mas só que nem ele se interessou por mim, nem eu por ele. Eu vi que a minha irmã veio, a minha sobrinha, na época tinha 6 aninhos, então ele achou que era. Ele não sabia de quem que a filha era, sabe? Aí ficou naquela confusão, sabe? Daí pra não. E ele também estava interessado em outra pessoa. Não era em mim. Mas eu vim, conheci, só que nesse vinho, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Porque eu voltei e fiquei 1 ano sem vinho, mas o Senhor trabalhou, porque o Senhor me deu sonhos a respeito. Eu tinha antes mesmo de conhecer ele, eu pedi ao Senhor para mostrar o meu noivo. Pedi, orei, falei, Senhor. Ai, gente, isso é muito bom de ouvir, dos jovens ouvirem. Meninas, olha essa história de romance. Sim, eu falei, Senhor, eu quero ver o meu noivo. Sim. Porque eu falava assim, eu não quero casar com baixinho. Não quero de jeito não? Não, baixinho não. Tudo bem, menina, se você quiser casar com um menor que você, é de Deus, é isso mesmo. Mas eu não queria. E eu sonhei que eu andava, passava montanha e andava muito, muito, muito longe. E lá tinha a irmã Elza, uma senhorinha da igreja. Eu gosto muito dela, que ela está viva até hoje. E nesse sonho, ela pegava eu pela mão e me levava. E eu andava. Eu passava montanha, andava, não chegava nunca. Quando chegou, tinha uma casinha uma casinha de madeira. Parecia um sítio. Daí eu entrei naquela casa, tinha uma escada assim, eu entrei, tinha uma poltrona assim. Aí ela falou assim, senta aqui, vou buscar o seu noivo. Olha. Eu falei, tá bom então. Aí ela veio com um rapazinho desse tamaninho assim. Não. Eu falei, não, esse aí não é meu noivo. Eu falei, eu não vou casar com um pequenininho, esse aí não é o meu noivo. Daí ela falou assim comigo assim, não, esse não é o seu noivo é esse aqui. E ela pegou pela mão aquele rapaz alto, de terno preto, camisa branca. E ele vinha o paletó até aqui e a manga branca até aqui. A mão é do José. Eu vi a mão dele no meu sonho. Meu Deus. Eu não vi o rosto, eu vi até o pescoço. Ele não me mostrou o rosto, só me mostrou a mão. Mão grande, dedos compridos. Uau, mostrou a mão chega dele. Me arrepia. Me mostrou a mão dele. Daí, aquilo começou, quando eu vi ele, eu começou a trabalhar. O Senhor me deu um sonho. Sonho que eu casava com ele. Sonho eu grávida. Isso nesse processo de 1 ano passando, sabe? Até eu vi na próxima vez. Só que eu não contei pra ele, eu fui saber depois. Eu sonhei. Ele estava grávida dele, de 6 meses. Nós ministrávamos para casais. E tudo isso aconteceu. Até a roupa que eu sonhei que eu estava usando, o dia que eu estava usando, ministrando grávida da Ana Clara, o Senhor me fez lembrar que Ele já tinha me mostrado aquela cena. Privilégio. Sim. E era Ele. Ver tudo isso, que lindo. Sim. E daí, você sonhou
Sim, sonhei, E sonhei. Aí quando eu vim, o meu coração já estava trabalhando nesse favor. sim. É esse favor. Então eu vim, cheguei num dia também porque eu sempre tirava férias em maio, era o trabalho da mocidade em maio, a confraternização da mocidade aqui. Aí eu vim, fiquei em pé, viajei a noite inteira, estava cansada, cheguei tarde, que deu uma confusão na estrada, cheguei tarde e fiquei em pé. Primeira pessoa que eu vi no púlpito foi ele. Eu fiquei em pé. Aí você, depois, você no seu coração já tá. Já, o Você Senhor já tava tinha pensando. trabalhado. Só que tem muita gente, se você for perguntar, todo mundo vai falar, ai, fui eu que dei uma mãozinha, fui eu que fiz. Foi não, foi o Espírito Santo que fez. Sim, Foi Deus já que veio, fez. já. Já vim, já com aquele interesse. Eu lembro que o meu primo, o marido da Lena, foi me pegar na rodoviária, meu coração fazia assim, tudo. Eu assim, ó, eu vou ver alguém. Aham, já tava apaixonada. Sim. Apaixonada não, mas já tava naquela expectativa. Que algo diferente ia acontecer e aconteceu. Ele me pediu para, claro, teve um processo aí, mas vamos acelerar. Ele pediu para namorar, aí eu dei uma de difícil, né? Ah, Ele pediu claro. para namorar no tem sábado, eu que falei, domingo à noite eu te dou a resposta. A dificuldade? Aí foi só um dia, porque daí eu já ia embora, né? Eu tinha que ir embora. Mas daí eu passei o dia inteiro passeando com a Lena e o marido dela, conhecendo os pontos turísticos aqui de Curitiba. Aí chegou depois do culto, fui no culto, depois do culto ele foi, dava meia-noite, nada do José fala nada, dava 1h da manhã e nada do José. Eu falei assim, meu Deus, 1h da manhã. Mas você não tem nada pra falar pra mim, não? Aí ele falou assim, não, eu tenho sim. Daí ele perguntou, eu respondi, falei que sim. 1 ano e 4 meses depois nós estávamos casados. Que lindo! E foi tudo lindo, tudo preparado pelo Senhor. Eu casei no dia 8 de setembro, no dia 10 de setembro, foi a última prestação do nosso casamento. Em 1 ano e 4 meses nós pagamos tudo. Não ficamos devendo nada. E foi tudo preparado pelo Senhor, até o meu vestido de noiva foi preparado pelo Senhor. Então daí você começou a namorar, mas você voltou pra lá. Voltei e a gente namorava. Você namorava à distância? À distância. Nossa, que nós pagamos de interurbano, minha filha, não tá escrito. Só no telefone. A gente se viu, acho que umas 4 vezes depois que a gente começou a namorar. Sim, umas 4 vezes. E aí que você veio? Aí eu vim de vez. Casei, a gente veio. Aí eu vim de vez. Já vai fazer 22 anos de casado, com 2 filhas lindas, maravilhosas, que o Senhor nos presenteou. Não foi fácil, porque também tive que passar por experiências, mas foi Deus que me deu. E história maravilhosa, né? Eu acho que tem bastante gente aprendendo a esperar no Senhor. Sim. Porque às vezes, né, a gente vê moços e até rapazes, né, que tem o desejo de casar, tem o sonho de casar, e aí vai passando os anos, vai passando e acha que não vai acontecer, que não vai ter, e daí vê as outras pessoas, não, tá todo mundo namorando, tá todo mundo já casando, Sim. E parece que o sonho não vai se realizar, mas Deus contempla os nossos sonhos, e assim como Deus honrou, né, o teu propósito, o teu pedido, a tua oração, os detalhes que você... Eu creio que Deus pode fazer também na vida do jovem, da moça que está assistindo agora. Sim, coloca diante do Senhor. Mas tenha fé. E tenha fé e espere, né? Sim. Esperar no Senhor Às vezes está ali pertinho, só que você não viu. Né? E você colocando diante do Senhor, o Senhor vai abrir seus olhos, vai te mostrar. E orar nunca é demais. Porque às vezes a pessoa fala assim, é você que vai escolher, você não precisa orar. Eu sou totalmente contra esse pensamento. Eu orei, eu coloquei diante do Senhor. Sim. O Senhor colocará pensamentos de paz. E o meu casamento é pacífico. Isso que é mais maravilhoso. O meu casamento é pacífico. Sim. Então, assim, a pessoa tem que almejar todas essas coisas. Colocar diante do Senhor e o Senhor vai honrar. Exatamente. O fato de você apresenta o teu pedido para o Senhor e espera nele. E agora você falou, o orar para que Deus abra os meus olhos. Sim. Porque, como você falou, às vezes você está ali, mas você está tão focado em outra pessoa, ou está tão focado em outra, que você quer resolver. E o bom é que a Silvana viu em um dia que ela tentando resolver não ia dar certo. Não. E que vocês também possam ver, né? Vocês que estão aí na fase, na verdade em tudo na nossa vida a gente não resolve. Não. Mas eu digo assim, vocês que estão solteiros, que sonham, né, com casamento,
dado por Deus, que vocês também entendam que vocês não vão resolver. Se você entregou na mão de Deus, deixa Ele resolver, né? E Isso. espere no Senhor e as coisas vão acontecer. As coisas acontecem tudo da forma correta. Exatamente, mas é muito linda essa tua história. E aí vocês casaram, aí vocês começaram a trabalhar juntos na obra. Sim, foi isso? Foi porque Então, a gente foi pro departamento de casais. Tá. Tipo, ficamos um tempo ali no departamento de casais, igual eu te falei, também passei pelo departamento infantil com as crianças, não deu certo. Não, pra mim não deu. Né? Tem que ter um chamado, pra mim, para as crianças não foi. É bom falar isso, Silvana, porque às vezes a gente também tem pessoas que entram em alguns departamentos não se sentem à vontade, parece que não é o chamado, não é aquilo que tem, né? E às vezes tem medo de dizer não, de voltar atrás, de esperar aquilo que o Senhor tem preparado. Deus vai cobrar. Vai cobrar, vai castigar. Não vai. Que você saiu, não. Não vai. Não vai castigar. Porque ali não é o teu lugar. Deus tem um lugar certinho preparado que você vai encaixar certinho. Deus quer que todo trabalhe na obra. Né? Vai ter o seu momentinho certinho ali. Se não for aquele departamento, o Senhor vai abrir, que vai te encaixar, que você vai se sentir bem. Porque a gente tem que fazer a obra com alegria. Sim. Se eu fazer a obra com tristeza, com pesar, não vai funcionar. Nem para mim, nem para quem eu tenho que servir. Sim, foi o que a gente aprendeu, né? Segunda-feira, sobre a paixão. Sobre a paixão pela obra. Tá bom. Apaixonados pelo reino, né? Que é o que move. Essa é a grande verdade. Foi o que o pastor nos ensinou na segunda-feira, né? Que é a paixão que nos faz mover ali, porque você vai encontrar dificuldades em qualquer departamento que você trabalhar na igreja, em qualquer área, independente se é em cima do altar ou se é nos bastidores, tem dificuldades. Mas o que move é a paixão mesmo pelo que você faz, né? Sim. Então aí você descobrir realmente qual é o teu chamado e também saber dizer não. Saber dizer não. Se não vai agregar nada ali, espera no Senhor, que o Senhor vai ter um lugarzinho especial preparado para você. Porque não adianta a gente querer uma coisa que não vai caber, que não vai dar certo. Não dá. E a gente passou pelo departamento de casais, ficamos um tempo ali trabalhando com os casais. Aí saímos, foi bem quando a Ana Clara estava pertinho de nascer. Saímos, demos um tempo, eu fiquei estacionado, porque ele era departamento de missões, né? Ele já trabalhava ali. Ele era departamento de missões, o José. Então eu fiquei parada ali, estacionada, só esperando o dia. E tive desafios, eu tive muitos desafios. Como você falou, a primeira vez que eu preguei aqui na SIC. Pastor Manuel mandou o José numa quarta. Cheguei numa quarta-feira em casa, do trabalho, tomando banho, correndo para ir para a igreja. Quando eu fui pentear meu cabelo, olhando no espelho, o Espírito Santo falou no meu ouvido: fala sobre o perdão. Eu estremeci. Eu falar sobre o perdão? Eu falar sobre o perdão? Mas por que eu vou falar sobre o perdão? E eu fui para a igreja com aquela palavra ardendo: fala sobre o perdão. Mas não tinha esboço, não tinha nada. Tinha acabado de chegar do serviço. Aí cheguei, tô sentadinha lá no banco, o José vem, pilando na igreja. Eu falei: meu Deus do céu. Quando ele chegou pra mim, ele virou e falou assim: Pastor Manuel mandou perguntar se você é corajosa mesmo, se você prega essa noite. Assim? Assim. Não. Aí eu virei, olhei e falei assim: mas já que o Espírito Santo falou pra me falar sobre perdão, tá bom, eu vou. Corajosa. Falei assim: não pode falar que eu prego. Eu preguei 15 minutos, mas fez ali a diferença. Teve pessoas que veio falar comigo: nossa, aconteceu isso durante a semana e a minha esposa precisava ouvir essa palavra. E o bom é que a esposa foi lá pra frente chorando e sabe o trabalhar de Deus? Não é à toa. Saber ouvir a voz do Espírito Santo na hora certa é muito bom. Ser sensível à voz dele e aceitar. Né? Aceitar. Às vezes a gente ora e fala: Senhor, me usa nas tuas mãos. E na hora, chega uma hora dessa assim que do nada vai. Sim, aí é a coragem de falar grande. assim: não, eu pedi pro Senhor me usar, então me usa. Sim, dá lugar para ele. Não importa se você vai falar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, mas fale aquilo que o Senhor mandou falar. E aí você começou a pregar, então? Não, minha filha. Não. Foi só ali. Foi aquele dia ali. Eu fui estacionando, sabe? Sim. Fui estacionando.
parecia assim, reflexo daquilo que o Senhor queria fazer na minha vida, aqui na SIC. Sabe aquele reflexo? Eu preguei depois, passou muito tempo, a Ana Clara já estava, eu já tinha ganhado a Ana Clara e tudo, eu preguei no círculo de oração à tarde, falei sobre a mulher que enxugou o pés de Jesus Eu amo com seus essa cabelos, sabe? Foi uma mensagem tão gostosa, tão maravilhosa. Preguei também um culto de casais, grávida da Ana Clara sem saber, Olha. terminei passando mal. Porque eu me empolguei na pregação e parecia que a menininha ia sair na minha garganta. Eu já preguei grávida. Eu lembro que você pregou. Você lembra aquele barrigão? Eu falei assim, meu Deus, Elona vai passar mal agora. É difícil. É Não, difícil. É desafiador. É desafiador. Então, assim, foi fazendo reflexos, sabe, daquilo. Porque a primeira vez que eu preguei na minha juventude. Eu tinha poucos anos de convertida. E o pastor me colocou para pregar no domingo à noite. Nossa. E eu não tinha condições nenhuma. Eu falei assim, Senhor, como que eu vou pregar agora? Eu não... Sabe quando a Bíblia foge da tua cabeça e tudo? E vinha aproximando o dia, chegando o dia. E quando foi numa quinta-feira, eu estava no ônibus, voltando do serviço. Um rapaz que eu nunca vi na minha vida, sentou do meu lado, começou a conversar comigo como se me conhecesse. Ah, tá, você foi na igreja e tal, não sei o quê. Conversando e conversando. Aí, de repente, ele parou e falou assim, você é fulana de tal? Eu falei, não. Você não é da igreja tal? Eu falei, não. Eu sou Silvana e sou da igreja batista. Não, mas eu olhei pra você, eu vi a fulana. Eu falei, não é. Ele falou assim, não, mas o Senhor me mandou te entregar esse folheto. E lá estava a pregação de domingo que eu preguei. E 5 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus! Então, assim, a pessoa tem que entender que a palavra, que a administração não é dela. É o Espírito Santo que faz. Não é à toa que Jesus chamou pescadores para pregar a palavra. Às vezes a gente vê hoje no nosso dia a dia assim, fala assim, não, tem que ter faculdade de teologia para pregar, tem que fazer isso. Não, Jesus chamou pescadores. Quando Paulo foi chamado, que era doutor, fariseu, era um monte de coisa, teve que ser moído, quebrado, passado na peneira para pregar a palavra. Então as pessoas têm que ver isso. O Senhor, das coisas simples, o Senhor faz grande. Daqui do improvável, Deus faz provável. É Ele que faz, a palavra é dele, Ele faz como apraz. Às vezes a pessoa chega lá, não sabe ler nem escrever, só tem um versículo gravado, às vezes só o Salmo 23 gravado na mente. E ele recita e prega em cima daquilo ali e almas rendidas ao pé de Deus. Deus Espírito Santo. Porque eu não sou nada. Ele é tudo. Tem que pensar assim. Nós somos um vaso. Sim, eu sou servo. Exato. Servo serve. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E aí você ficou esse tempo? Sim, fiquei um tempo parada. Quanto tempo você acha que você... Olha, eu fiquei... Nos casais, acho que a gente ficou mais ou menos, acho que um ano, né? Um ano. Então, eu contando mesmo assim, de 2000 e... acho que uns 13 anos. 13 anos. Sem, assim, você entende sem responsabilidade nenhuma de departamento. Eu vejo Deus trabalhando na minha vida. Por nada, eu trabalhei na minha vida secular, dei de tudo no trabalho, fiz aquilo que era para mim fazer, fiquei quietinha no meu canto. Um dia eu estava sentada no último banco, claro, às vezes batia aquele negócio, porque você está lá na frente, envolvido com o trabalho, de repente você está sentado no último banco da igreja, não porque você pecou, porque você fez alguma coisa, mas que é o tempo de Deus. O tempo de Deus você tá ali. Eu lembro que eu estava muito triste, sentada no último banco, aí a Simone Lourenço veio lá, ela terminou o culto, ela veio andando assim, e a Simone tem o jeito dela, né? Sim. Aquele jeito fechado dela, ela conversa com... Parece que ela escolhe as pessoas. E ela chegou, ela colocou a mão no meu ombro e falou assim, o Espírito Santo ainda tem algo para você. Não fica triste, não. O dia da tua vida com o Espírito Santo ainda vai chegar. Eu entendi assim, sabe? Ela falou de um jeito e chegou nos meus ouvidos daquele jeito, do trabalhar de Deus. E passou um tempo, ela me convidou para dirigir um culto no sábado com ela. E eu fui dirigir esse culto com ela.
Foi aí que ela viu do jeito que eu me portei, que eu dirigi, que daí ela, quando ela foi colocada, que a Rosa deixou o círculo de oração e Sim. voltou para ela me convidou para ser dirigente do círculo de oração juntamente com ela. Só que eu não sabia que seria um grande desafio para minha vida de novo, porque ela foi em 2016, comecei, nós trabalhamos em 2016, 2017, e o pastor Manuel faleceu em 2018. Eu tive a minha companheira, a minha coordenadora sofrendo. Eu tive que passar por este processo de sofrimento e de ter que tomar a frente daquilo que eu estava aprendendo com ela. Era o departamento de mulheres. Não tinha trabalhado com o departamento de mulheres Sim, ainda. uhum. É um Entendeu? aprendizado. É um aprendizado. Daí eu passar por aquele processo. Sabe? Eu agradeço muito a irmã Marli. A irmã Marli me ajudou muito. Tô quarto. Ela me ajudou muito ali na direção dos cultos, mas eu fiquei naquele momento sozinho. Aí de repente a irmã Ieda também entregou. Eu fiquei sozinha, eu fiquei pensando ali, meu Deus do céu, e agora no culto de ensino, de oração e tal. E eu vivendo aquilo ali, sabe? Aí foi aí que eu, no mesmo dia que eu pensei assim, a Valda poderia me ajudar no ciclo de oração, sabe? Se eu colocou aquilo no meu coração, a Valda podia me ajudar no ciclo de oração. Aí a Simone à noite veio e falou comigo, falou assim, eu tô pensando em convidar a Valda para engajar. Deus já tinha falado com você. Sim, Deus falou comigo, falou com a Simone e falou com a Valda. Então preparou, fez aquele. A Valda é uma companheira excelente, excelente, maravilhosa. Então, assim, agregou tudo ali, e aí a gente vê que, por mais que a gente se sente pequeno e se sente inútil, o Senhor nunca vai nos deixar só. Ele sempre tem alguém ali preparado para remar o barco junto com a gente. Uhum. A Valda mandou mensagem aqui, ó. Minha companheira linda. Ah. Amo! Ah, eu te amo mais, tá? A Valda é uma benção. Ela já sentou aqui também. Já, A eu Valda é assisti uma o podcast. benção. Ela é uma benção. E como Deus fala, né, com você, assim, é lindo de ver, é lindo Deus confirmando cada passo ali, né, até a chegada da Valda. Sim, chegou a Valda e tudo, e Deus foi movendo. Aí a Simone ficou naquela, continuo, não continuo. A gente sabe, a gente entende, Nossa, né, o sofrimento com dela. certeza. Continuo, não continuo, continuo, não continuo. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu tenho um desejo muito grande de trabalhar com a Rosa. Eu orei, eu falei com o Senhor. Eu falo com a Rosa que ela é resposta de oração minha também. Meu Porque eu Deus! falei com o Senhor que eu tinha vontade de trabalhar com ela. Aham. Porque eu já tinha visto o trabalho dela antes. E eu comecei a orar e falar, Senhor, eu tenho muita vontade de trabalhar com a Rosa. E a Rosa ainda estava naquela resistência dela ali, sabe? De voltar, não, não quero, não quero, não quero, eu volto, eu não volto, né? Aí eu tava ali, mas ela tava nas minhas orações, que eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com a Rosa. Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar com ela. Eu acho ela uma pessoa muito inteligente, usada por Deus, assim, eu falo com ela de perto, um carinho muito. O Senhor tem um carinho muito grande por ela. Sabe? Às vezes ela se sente pequenininha, mas tem que dar um chacoalhão nela, porque ela é bem chegada. Eu sou suspeita a falar, né? Porque a minha sogra é maravilhosa. É uma mulher de Deus. É, ela é. Vocês são. E essas experiências que vocês vêm aqui e compartilham conosco, né? Que somos jovens que estamos aí aprendendo a caminhada de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, e é o que eu falo muito para os jovens, e nós nos espelhamos em vocês. É por isso que nós temos chamado vocês aqui para nos ensinar. Porque assim como eu estou aprendendo, eu sei que vocês que estão aí também estão ouvindo essas experiências de como é bom cuidar, buscar e cuidar desse relacionamento, né, com Deus, ao ponto de se tornar realmente um relacionamento íntimo do pai com a filha, que conversa, que conta, que mostra em sonhos, mostra em revelações, você fala e ele responde e a gente se espelha em mulheres de Deus como vocês, para que a gente possa buscar. A responsabilidade aumentou agora. Não, mas é verdade. Eles estão no lugar certo, na hora certa, para nos motivar a esse caminho. Amém. Podem ter certeza. Mulheres de Deus para esse tempo e eu me sinto honrada mesmo de estar perto de vocês, de hoje estar aqui conversando, de estar ali nas quintas-feiras que eu posso estar ali aprendendo. Nós aprendemos em cada
cada gesto, em cada palavra, Dani, naquele teu jeitinho manso de passar a mensagem, mas de uma forma profunda que entra lá dentro da alma. Então, verdadeiramente, nós vemos. É lindo. Amém. Eu fico feliz em passar esse legado. Aham. E aí, eu tinha até colocado aqui algumas perguntas, nós já estamos entrando na reta final do nosso podcast. Até se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, tá bom? E aí a gente já está finalizando, vocês têm liberdade de mandar alguma pergunta que querem fazer para a Silvana. Mas aqui, qual o conselho que você daria para a Silvana lá na juventude? Hoje. Para a Silvana lá na juventude? Então, se tivesse uma oportunidade de conversar com aquela Silvana que muitas vezes triste ali, angustiada, pensando. Eu diria para ela, lute mais, ore mais, consagre mais, busque mais ao Senhor e confie. Porque às vezes, né, na luta você começa a balançar. Eu diria para ela, lute pelos seus sonhos. Dentro que Deus fez, sim, né? Dentro que Deus fez, Deus faz, continua lutando. A recompensa é muito grande. Valeu a pena. Valeu a pena. E qual o legado que você quer deixar? O que você diria para os jovens hoje que estão ouvindo? Pode olhar para essa câmera aqui, se quiser deixar um conselho para eles. Olha, o conselho que eu deixo para os jovens hoje é leia a palavra. Conheça o Deus que você. E hoje a gente vive num ritmo de tecnologia, de tudo, e às vezes você esquece da palavra, de estudar a palavra, de ler a palavra. Às vezes a gente vê os jovens lendo livros seculares, com tanto afinco, com histórias assim que eles acham assim, nossa, histórias assim maravilhosas. Esquece de conhecer a Bíblia e conhecer a palavra. A Bíblia tem tudo. A Bíblia tem drama, a Bíblia tem romance, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem Apocalipse, tá? Se você gosta lá de Walking Dead. De Apocalipse. Tem coisas grandiosas na Bíblia. E eu falo assim, às vezes as meninas sonham, ai, o artista tal, fulano de tal. Meninas, Jesus é lindo. Lindo, lindo, lindo. Lê Apocalipse lá que você vai ver a definição de Cristo. Vestido de linho branco, cinto de ouro, pés de latão, olhos como chamas de fogo, cabelo branco. Oh, imagina que lindão que ele é. Jesus é lindo. Então aprenda a conhecer ele, tá bom? Leiam a palavra, ore bastante. É um exercício árduo. Ore. É necessário. Necessário. É necessário. E a leitura da Bíblia é bem isso. Falou, Silvana. É algo que eu até estava comentando. Que é bem isso, a gente às vezes lê livros, né? Sim. Eu falei, não, agora com criança pequena, casa, trabalho, igreja, não, vou ler a Bíblia. Leia. Porque antes a gente até tem um tempo de conciliar ali, mas se você pode escolher, leia a Bíblia. Sim, a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Comece a ler um livro, sabe? E vai lendo. Quanto mais você lê, mais você se apaixona. E mais aí você quer ler de novo e Deus te dá uma revelação novamente. Sim. E é uma experiência incrível e maravilhosa. O bom da Bíblia é o Senhor conversando com você, né? Exato. E colocando ali cada palavra. O Senhor fala contigo. Lindo, lindo. O autor está ali, né? Está ali, juntinho com você. É o único livro que o autor está ali junto com você. Eu estou numa experiência agora bem interessante, que uma amiga minha da Irlanda, ela mora lá na Irlanda, e a gente orando e conversando, a gente conversa muito pelo telefone, e aí eu oro por ela aqui, ela ora por mim lá, e agora a gente fez ler juntas. E aí a gente começou a ler juntos, estamos lendo primeiro Samuel. Aí a gente comenta junto, olha e tal, essa passagem, meu Deus, olha o que Deus fez aqui, olha isso. Daí ela mostra a visão dela, eu mostro a minha. E aí hoje ela já falou pra mim, olha, eu conheci uma brasileira aqui, católica, mas ela vai ler com a gente. Vamos criar um grupo, vamos colocar ela. Daí ela ligou pra uma prima na Alemanha. Olha, eu também chamei ela e a gente vai ler. Eu falei assim, gente, que incrível a palavra de Deus. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Não é só pra mim, é pra todos. E vai só arrebanhando, né? Exatamente. Vai chegando mais gente. Lindo, lindo, lindo. Aí hoje eu estava maravilhada ouvindo ela falar. Eu falei, meu Deus, a palavra de Deus está alcançando, né? E como é bom a gente se juntar para aprender essa palavra. Sim.
Muito bom. E aí um motivo legal. Bom, eu quero agradecer a presença da irmã Silvana. Estamos aí. Quero agradecer. Eu acho que tinha que ter mais um parte 2 desse podcast. Oh, Jesus amado. Porque foi muito bom ouvir as suas histórias. Eu sei que tem muitas experiências. Não dá tempo, né? Dela compartilhar mais. Já tá no finalzinho. Mas a gente queria muito marcar um parte 2, então. Ah, Porque meu pai. sei, gente, eu sei que a irmã Silvana tem muita experiência com Deus pra contar. E eu amo ouvir, amo ouvir. Nos acrescenta, né, na nossa Acrescenta fé, e é maravilhoso. Então eu louvo a Deus, Silvana, pela tua vida, por todo o apoio que você tem dado, né, aos nossos jovens. Uma mulher de oração, nós estamos debaixo. E obrigada pelo apoio e se dispor a estar aqui, expor um pouquinho da história. Eu louvo a Deus pela tua vida. E pela vida do irmão José, das meninas que são uma bênção também, e pela família linda que o Senhor te deu. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Sempre que a gente tiver disposição, tá aí. Sim. Eu quero agradecer também a todos vocês que estiveram com a gente nesse episódio do podcast. Foi uma bênção. Nós estaremos também postando no Spotify e no YouTube. Então, logo a gente disponibiliza aí para vocês os links para vocês assistirem, ouvirem, compartilhar com as outras pessoas para aprender também com essas experiências. E mês que vem temos mais um episódio aí. Nós estamos com uma programação boa. Olha, mês que vem nós temos aqui a líder dos adolescentes, a Neia. Em junho e em julho nós temos o Everson, mestre da orquestra. Então, pessoal, nos ajude a divulgar esse trabalho. Nós estamos aprendendo mesmo, com esses servos de Deus apaixonados. Deus abençoe a minha equipe, Daniel, ao David. Deus abençoe vocês e obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.